Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui. Programa Jovens Destemidos, né? Nós estamos fazendo o estudo sobre o livro de Daniel. No programa passado fizemos sobre o capítulo 8, né? A imagem dos ciúmes de Deus. E agora nós vamos continuar no capítulo 9, que é a sequência daquilo que nós falamos sobre o capítulo 8, né? Falamos que Deus tem ciúme da sua palavra, tem ciúme das suas alianças, ciúme da sua noiva, né? E quando você rompe esse ciúme, você rompe essa aliança, você rompe a palavra, causa ira em Deus e ele destrói, né? Ele vem para destruir. E agora nós vamos falar dessa etapa da destruição, de quando Deus vem irado. Primeiro nós falamos sobre o ciúme de Deus, agora nós vamos falar dessa etapa que Deus vem irado para matar, certo? Nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, e Ele tem misericórdia, ele dá uma chance, Ele tem a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance. Tanto é que nós vamos ver aí Hitler, Mussolini, que massacraram, que tinha o espírito do demônio dentro deles. Deus ainda vai dar uma chance para eles. Lá no milênio, quando acontecer a segunda ressurreição, todos eles vão ter mais uma chance ainda que Deus vai dar para eles. E eles vão rejeitar. Deus dá chances e chances. Não é Deus que destrói. As pessoas mesmo se destroem, né, por não cumprir a palavra. No capítulo 9 de Ezequiel, que é o que nós vamos entrar aqui, diz assim: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da porta, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele: Ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e ferem. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhe: Contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que havendo-os ferido, e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á acaso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima. E a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Porque dizem: O Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho e cuja cintura estava o tinteiro, tornou-se com a resposta, dizendo: Fiz como me mandaste. Essa escritura aqui, o irmão Brana diz na mensagem O Selo de Deus, que se remete aos judeus, né? Está mais voltada ao povo judeu e não ao povo gentil. Essa escritura ela vai se cumprir, o profeta diz, quando os judeus eles crucificam o Messias, matam o seu Deus, o Messias. E depois da morte do último apóstolo, os judeus eles têm uma revolta contra o Império Romano. E eles fazem uma rebelião contra o Império Romano e Roma, para tentar resolver aquilo, manda o seu exército contra a cidade de Jerusalém. E quando os exércitos de Jerusalém chegam, né,
era o general Tito. E Tito, ele tinha um propósito de apenas cercar Jerusalém, para eles se renderem, né, de uma forma pacífica. Ele não tinha a intenção de derramar sangue. Mas os judeus, com o seu espírito orgulhoso que eles tinham, eles falavam, não, Deus vai nos salvar. Deus vai nos salvar. Estavam eles estavam usando o nome de Deus fora do dia, né? A hora que eles tinham que usar o nome de Deus para se salvar, tinha sido crucificado no madeiro, eles haviam rejeitado a palavra e agora eles queriam que a palavra os salvasse, mas agora era o tempo do julgamento, né? Então, primeiro Deus envia a graça, envia o aviso e depois vem o julgamento. Eles rejeitaram o aviso e a graça e agora estava caindo sobre eles o julgamento. E eles ficaram orgulhosos e Tito cercou a cidade por 6 meses. Os suprimentos da cidade acabou, Jerusalém. O irmão Brana chega a dizer que eles começaram, os mortos, eles jogavam por cima do muro, mas os espiões de Tito perceberam que os corpos não estavam sendo mais jogados, né? Os que morriam de fome. Eles foram olhar para ver se não tinha acabado todos, né? Morreram de fome. Mas as pessoas que morriam, os outros vivos começaram a comer a carne dos mortos por causa da fome que estava dentro de Jerusalém. O julgamento que estava caindo sobre eles por rejeitar a palavra. Deus, como nós falamos no programa passado, ele é um Deus de ciúme, ele tem ciúme pela sua palavra. E quando você não cumpre a palavra, ele executa, né, de uma forma de julgamento. Vem o julgamento para cima deles, né? Mas nós sabemos que os eleitos que estavam em Jerusalém, o anjo do Senhor se posicionou, aqueles cristãos que estavam dentro de Jerusalém, falou, saem de Jerusalém, porque o julgamento vai vir. E eles foram tirados de Jerusalém. E o povo que estava passando fome era o próprio povo que havia rejeitado e crucificado Jesus Cristo. A história chega a dizer que a esposa do sacerdote, que era uma das mulheres que tinha uma vida muito boa, né? Muito boa, tinha os melhores vestidos, os melhores tipos de comida eles tinham, a esposa. Os espiões chegaram a ver ela correndo no meio das ruas, fuçando lixo, né? Para encontrar comida. Olha onde chegou o julgamento que Deus havia colocado sobre eles. Agora, nós sabemos que passou 6 meses, Tito se cansou de ficar sitiado durante 6 meses em volta de Jerusalém, que ele invadiu a cidade de Jerusalém. Foi um derramar de sangue tão grande que o sangue batia nas canelas, né? De tanto sangue que foi derramado, e Tito destruiu o templo de Jerusalém, né? Com fogo. Então essa escritura está falando justamente desse dia, uma profecia do que ia acontecer com os judeus. Mas nós falamos, o nosso objetivo é trazer essa escritura para os dias que nós estamos vivendo. E eu gostaria que os irmãos observassem uma coisa, que nós temos aqui uma etapa, né? Primeiro, como nós falamos aqui, primeiro Deus manda o aviso, Deus manda a sua palavra primeiro, e quando eles rejeitam a palavra, então cai o julgamento, né? Derramado uma praga, o profeta diz. Nós vamos ver aqui que esses homens, né, 6 homens, eles estavam com as suas armas apontadas, mas então o anjo do Senhor veio a um homem que tinha um tinteiro, que representa o Espírito Santo, e fala assim, sela aqueles que estão gemendo primeiro. Antes de destruir, sela os que estão gemendo. E aí, os que vão destruir, vocês vão destruir toda a cidade, começando pelo meu santuário. Mas não é para destruir aqueles que têm o selo de Deus nas suas testas, né? Agora, o irmão Brana diz que isso também está nos nossos dias, a mesma coisa. O que aconteceu com os judeus também acontece nos nossos dias. Lá na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, primeira parte, no parágrafo 40, o profeta diz assim, vamos apanhar Apocalipse capítulo 7 e descobriremos aqui agora onde que ele diz, é uma coisa maravilhosa. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Aí o profeta diz assim, agora este é um paralelo de Ezequiel 9, onde ele viu a destruição dos judeus. E aqui ele vê a destruição dos gentios. Apocalipse capítulo 7. Então eu quero parar aqui, onde o irmão Bruno está dizendo aqui, ó.
que Apocalipse capítulo 7 é um paralelo com Ezequiel capítulo 9. Vamos então ler Apocalipse capítulo 7 para nós entendermos o que está sendo dito e nós entrarmos nisso aqui. Para algo que está acontecendo nos nossos dias agora, certo? Apocalipse capítulo 7, verso 1 diz assim: Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Esses servos do nosso Deus nós sabemos que são os 144 mil judeus. Agora vamos lá. Nós vamos em Apocalipse agora, capítulo 9, para nós entendermos mais sobre esses 4 anjos, que conecta com Ezequiel capítulo 9, certo? Apocalipse capítulo 9, verso 12, diz assim: Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vinham os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto, de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e as suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. E por esses 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então aí 4 anjos, eles são soltos do rio Eufrates. O rio Eufrates, nós vamos encontrar o rio Eufrates lá no começo da Bíblia, né? Ele era um dos rios que cercavam o Jardim do Éden, né? Ali. E nós vamos notar o quê? Que esse rio Eufrates, ele tá sempre ligado a uma coisa ruim, né? A primeira fornicação, o primeiro adultério que aconteceu perto do rio Eufrates, né? Nós vamos ver também que o primeiro assassinato ocorreu nas margens do rio Eufrates. O primeiro assassinato, o primeiro homicídio da Bíblia aconteceu nas margens do rio Eufrates. Nós vamos ver também que o primeiro lugar onde a idolatria ocorreu foi nas margens do rio Eufrates. Vemos que a Babilônia, que as escrituras dizem que é morada de demônios, a Babilônia que começou lá no princípio com Nimrod, a Babilônia foi construída em cima do rio Eufrates. Tanto é que o trono do rei ficava em cima do rio Eufrates. O rio Eufrates passava por baixo do trono, né? Por baixo do trono. Então esse rio Eufrates, ele representa coisas ruins. E o rio Eufrates, o Mombrana diz que é espíritos eclesiásticos. E esses 4 anjos, eles saem de dentro do espírito eclesiástico, ou seja, de dentro da igreja católica. 4 anjos saem de dentro da igreja católica. Esse rio Eufrates, ele representa a Babilônia. A Babilônia mistério hoje é a Jezabel, a igreja católica. Então esses 4 anjos, eles saem de dentro da igreja católica, certo? De dentro da igreja católica. E nós vamos ver, irmãos, em documentos secretos que existem, e fotos também que foram tiradas, de que esses homens que se levantaram, eles eram financiados diretamente pelo poder romano, pela igreja católica. Quem são esses 4 anjos? Esses 4 anjos que se levantaram. Nós vamos encontrar esses 4 anjos
Quando o profeta, em 1933, ele tem uma visão de 7 eventos que iam ocorrer antes da vinda de Jesus Cristo. A primeira visão, os irmãos lembram que era Mussolini invadindo a Etiópia. A segunda visão, ele viu Hitler, né? Viu Hitler trazendo a Segunda Guerra Mundial. Ele viu a terceira visão de 3 grandes ismos que iam se levantar: fascismo, nazismo, comunismo. Ele vê a quarta visão, que é o avanço da tecnologia, que ele viu o carro-bolha. A quinta visão, ele viu a queda moral do mundo, as mulheres, mais pro lado das mulheres. A sexta visão, ele viu uma mulher se levantando na América e que essa mulher é uma mulher espiritual, a Igreja Católica. E a sétima visão, ele viu os Estados Unidos em chamas por causa de uma bomba atômica. Nessas 7 visões, nós vamos encontrar 4 nações. Nas 7 visões que o irmão Brana teve, encontramos 4 nações, 4 espíritos, estamos falando de 4 anjos que saem de dentro da Igreja Católica. Nós vamos ver primeiro Mussolini, a nação da Itália, né? Depois vemos Hitler, segundo, na nação da Alemanha. Depois fala do comunismo, né? O terceiro ismo, comunismo, fala da Rússia, comunismo, né? Então Mussolini, Hitler, temos Stalin, naquele tempo do irmão Brana, Joseph Stalin. E depois nós vamos ver o avanço da tecnologia, a queda moral do mundo e também a mulher na América e os Estados Unidos em chama. Então tudo isso conecta com a última nação, Estados Unidos. Então nós temos fascismo, nazismo, comunismo e capitalismo. 4 ismos satânicos, 4 anjos que se levantam. Aí aqui na Bíblia, né, não vai falar do 4º anjo, fala de 3 anjos, quer ver? Ó? Vamos aqui, ó. Vamos aqui em Apocalipse capítulo 9, onde nós acabamos de ler. No verso 18 diz assim: por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Esses 3 anjos, eles mataram com fogo, com enxofre, ou seja, através da guerra. Então Hitler matou milhões de judeus homossexuais com armas, com fogo. Mussolini também matou milhões com fogo, com enxofre. E Joseph Stalin também, depois da sua morte, foi descoberto que ele havia matado milhões também. Esses 3. Mas existe o 4º que está disfarçado, né? Os Estados Unidos, o capitalismo, que mata milhões também. O capitalismo tem matado muito, os Estados Unidos matado muito, mas é encoberto. Tudo isso é encoberto, né? Mas é o 4º anjo também que se levanta do rio Eufrates. Agora lembre-se, Hitler, para ele ter aquelas suas campanhas vitoriosas contra os judeus, lembre-se que havia um poder que sempre odiou os judeus. Um poder que sempre odiou os judeus. Esse poder é o poder da Igreja Católica. Tanto é, irmãos, que se você for olhar na letra da história, quem criou a religião islâmica, os muçulmanos, quem criou essa religião foi a Igreja Católica. Porque desde a fundação da Igreja Católica, você vai ver na história que houve as cruzadas. Qual era o objetivo das cruzadas? As cruzadas era para conquistar Jerusalém e era financiado por quem? Pela Igreja Católica. A Igreja Católica financiava as cruzadas, né? Mas primeiro, antes disso, eles financiaram um homem que havia se levantado ali na África, né? Havia se levantado na África, que tinha um poder de profecia, de visão, ele era um grande líder. O nome desse homem era Maomé. E ele liderou um povo para ir até Jerusalém, conquistar o povo de Jerusalém. Mas houve um financiamento por trás, a Igreja Católica. Quando a Igreja Católica viu que Maomé conseguiu, teve acesso, porque a Igreja Católica não queria ir com seus exércitos direto lá, para não sujar a sua imagem. Então ele financiou um exército rebelde. Quando o exército rebelde entrou sob a liderança de Maomé, a Igreja Católica falou: não, como eu financei, vocês me dão a cidade de Jerusalém. Sempre foi o objetivo da Igreja Católica ir em Jerusalém. Você vai encontrar isso no livro de Daniel, nós já falamos sobre isso. O irmão Brana diz que sempre o objetivo da besta foi sentar em Jerusalém. O livro de Daniel nos diz isso, Apocalipse diz que ela tem sede. A Igreja Católica saliva os seus lábios atrás da terra formosa que é Jerusalém, né? Sempre salivou. Isso está na Bíblia, irmão. Isso está na Bíblia.
A Bíblia diz isso. Os irmãos sabem, os irmãos que leem a Bíblia, que lê o livro das eras, o irmão Brana diz ali. Mas Maomé disse, não, o nosso objetivo também era conquistar. E quem veio aqui e sangrou, quem perdeu homens, foi nós vamos ficar aqui. Então é quando começam as cruzadas, que a Igreja Católica financia alguns exércitos para ir conquistar Jerusalém e tirar das mãos do muçulmano. Mas eles nunca conseguiram, porque Deus nunca permitiu que a Igreja Católica colocasse os seus pés para liderar Jerusalém. Entende? Então a Igreja Católica sempre teve ódio pelos judeus. Sempre. Porque você lembra que os judeus também tiveram uma parte em trazer esse ódio contra a Igreja Católica. Porque os judeus não creem na Igreja Católica. Os judeus sabem que a Trindade é algo do demônio. E isso irrita a Igreja Católica. Então, quando se levantou o anjo, aquele anjo que saiu do rio Eufrates, chamado Mussolini, quem financiava o massacre dos judeus era a Igreja Católica. E nós vemos, uma foto emblemática, que eu posso até colocar aqui para os irmãos verem, de Hitler apertando a mão do Papa, Mussolini apertando a mão do Papa também. Ou seja, eles tinham encontros secretos, a Igreja Católica. Existe relatos de pessoas que viram as reuniões secretas do Papa juntamente com Hitler. E isso, irmão, pode parecer que é teoria da conspiração, mas quando você vai na Bíblia, você vê que os 4 anjos saíram de dentro do rio Eufrates. E o profeta diz que o rio Eufrates é a Babilônia mistério. A Babilônia mistério é a Igreja Católica. Se os 4 anjos saíram de lá, nós vemos que Hitler, Mussolini e Stalin, eles foram financiados pela Igreja Católica. Mas agora nós temos o 4º anjo, o capitalismo, que representa também a segunda besta. E quem que está por trás dos Estados Unidos? Igreja Católica. Esses 4 anjos saem de dentro da Igreja Católica. E esses 4 anjos estavam para acabar com o mundo. Agora você vai lembrar, irmão, que na Primeira Guerra Mundial, esses 4 anjos foram soltos, esses demônios foram soltos, o Espírito estava ali na Primeira Guerra Mundial. O irmão Brando disse que se não fosse o Espírito de Deus parado daquela guerra, teria começado o Armagedon. Então eu e você não estaria aqui na Terra, porque o Espírito da guerra já estava aqui. O Espírito de destruição já estava na Terra, O Brando diz no parágrafo 42 aqui de perguntas e respostas sobre Hebreus, ele diz assim, eles quiseram saber como a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, veja, ela parou no dia 11 de novembro, às 11 horas do dia, no mês 11, do 11º dia, na 11ª hora. Imediatamente após aquilo, o batismo nas águas no nome de Jesus e o batismo com o Espírito Santo foram revelados para a igreja. Tá vendo? Então, quando Deus parou aquela guerra, misteriosamente, então, os mistérios de Deus começaram a ser revelados também. O Brando diz assim, agora observe isso, retendo os 4 ventos. Eu vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, o selo. O irmão Brando diz assim, agora o que é o selo do Deus vivo? Agora vocês, irmãos adventistas, vocês dizem, guardar o dia do sábado. Eu quero que você me mostre isso na Escritura. Aí o profeta vai dizer aqui que o selo do Deus vivo é o Espírito Santo, A irmã Brana diz no parágrafo 51, ele diz assim, agora recordem. O Espírito Santo não foi ensinado com o batismo do Espírito Santo até depois da Primeira Guerra Mundial. Nós acabamos de celebrar nosso jubileu de ouro, 40 anos, ou o 40º ano do jubileu. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos. Agora você está se aproximando da sua pergunta. Os filhos, veja, os servos do nosso Deus, não danifique, não destruas a terra, nem permita que uma bomba atômica seja detonada. Não termine a coisa até que os servos de Deus estejam selados. Está vendo, irmão? Que essa guerra entre Rússia e Ucrânia, ela não pode ser o Armagedon, porque até hoje os 144 mil não foram selados. Só quando eles foram selados com o Espírito Santo, porque vocês vão lembrar do programa que nós gravamos, que a evidência de você ter o Espírito Santo é você crer na mensagem da hora. Os judeus não creem na mensagem da hora. Só quando eles foram selados com o Espírito Santo é quando a bomba atômica vai cair. Entende? Então Rússia e Ucrânia pode estar lá. Eles podem até soltar talvez um míssil atômico, mas isso não vai mudar nada o quadro de Deus. A bomba atômica para destruir a terra inteira só vai cair depois que os 144 mil for selados. Isso que o irmão Banana está falando. 52 diz assim, agora se pudéssemos tomar aquilo lá atrás e correr lá atrás,
como que no mesmo declínio da Guerra Mundial, no segundo volume, quando o general Allenby havia lutado até chegar na divisa de Jerusalém. E ele telegrafou de volta para o rei da Inglaterra e disse: eu não quero disparar sobre a cidade por causa da sua santidade. Ele disse: o que eu devo fazer? Ele disse: orem. E ele voou sobre ela novamente, e quando eles o fizeram, eles disseram: Allenby está chegando. E havia muçulmanos ali que pensaram que ele havia dito: Alá está chegando. E eles içaram a bandeira branca e se renderam. E Allenby entrou em Jerusalém, a tomou sem dar um único tiro, de acordo com a profecia, isto é correto, e a entregou de volta aos judeus. Né? Então a figueira, a ONU, né, entregou a nação para Israel de forma oficial, né, depois da Segunda Guerra Mundial, mas começou o translado dos judeus para Israel, quando Allenby conquistou, né, segundo como o Bruno diz aqui. Aí no 55 o profeta diz assim: então eles levantaram Hitler para perseguir os judeus e ao redor de todo o mundo e os perseguiram lá atrás. E a Bíblia diz que eles os traria de volta nas asas de uma águia. E quando eles começaram a voltar, a revista Life e outros mostraram isso algumas semanas atrás, onde eles os trouxeram de volta aos milhares para Jerusalém. Eles carregavam os mais velhos em suas costas, eles foram entrevistados. Eu tenho tudo isso em filme e fotos. Ele disse: eles penduraram a bandeira de 4 estrelas de Davi, penduraram ali a bandeira mais velha do mundo, a primeira vez que foi hasteada foi há 2000 anos. Jesus disse: quando a figueira soltar os seus brotos, essa geração não passará. E ali estavam eles trazendo seus idosos e disseram: e daí? Vocês estão voltando para morrer em sua terra natal? Disseram: não, nós viemos para ver o Messias. Tá vendo? Então eles sabem que só na sua terra, os judeus, eles só são abençoados na sua terra, né? Assim como a noiva só é abençoada quando está na palavra, que é a sua terra, né? Como diz no parágrafo 60. E irmão, eu vou lhe dizer, estamos às portas. Aí estão os servos, aqueles que estão lá longe. Não este punhado de judeus que te trapacearia até os dentes se pudesse. Não é desse judeu a respeito do qual ele está falando, mas aqueles ali embaixo que guardavam suas leis e coisas e nunca nem mesmo sabiam que havia o Messias. Então aqui nós vemos que a bomba atômica só vai cair quando os judeus forem assinalados nas suas testas. Agora isso também remete aos nossos tempos, aos gentios, que essa bomba atômica vai cair para os gentios, mas não vai destruir aqueles que têm o selo de Deus. Os 144 mil judeus, eles não serão massacrados. Mas as virgens nécias entram dentro desse massacre porque vão rejeitar a palavra. Então nós que estamos indo na igreja, nós somos virgens espirituais, que nós não nos corrompemos com o mundo. Mas as pessoas vêm na igreja e apenas acham que só vir na igreja é o suficiente. Mas aqueles que têm o interesse de aprender, como você, irmão, que está nos assistindo, buscando o interesse de aprender a palavra, né? Isso vai resultar em grandes benefícios na sua vida para você subir no arrebatamento. Mas aqueles que não estão armazenando azeite, não estão buscando do Espírito Santo, só vêm na igreja, acham que ter uma vida correta é o suficiente. Não, irmão. Só você ter uma vida correta não é o suficiente. Você tem que armazenar o azeite, que é o Espírito Santo. E você ter o Espírito Santo é você conhecer e entender a palavra que está sendo dita ao seu dia. Entende? Ao seu dia. Então, a noiva vai partir porque vai ser selada com o Espírito Santo, né? Vai estar armazenando azeite. Mas aqueles que estão vindo na igreja apenas por vir na igreja e não tendo eu não tenho a vida corrompida, isso é o suficiente. Vão ficar na grande tribulação e serão massacrados pelo poder romano que vai estar aqui, né? Vão ser massacrados porque eles não têm na sua testa o selo de Deus. As virgens nécias e todos os outros gentios serão massacrados. Amém? Então eu creio que era isso que eu gostaria de apresentar aos irmãos sobre o capítulo 9. E nos próximos programas nós vamos concluindo esse livro, né, que é maravilhoso, é um livro longo, mas com a ajuda de Deus nós vamos entender o tempo que nós estamos vivendo através do livro de Ezequiel, como nós entendemos do livro de Daniel. Jesus Cristo te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.